Você é alguém que tem fé? Na verdade, a palavra fala que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Quando você almeja algo que você ainda não tem, mas você espera confiantemente, tendo a certeza de que irá acontecer e de que você irá conseguir. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim ao Senhor. E a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele obteve testemunho de ser justo. E que essa fé de Abel foi tão grande que mesmo depois de morto, a fé dele ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. E esse testemunho de Enoque ficou conhecido por ter sido agradável a Deus. Pela fé, Noé foi divinamente instruído por Deus para as coisas que ainda iriam acontecer. Noé teve que ter muita fé para construir aquela arca, ouvindo apenas a voz de Deus, mesmo sem os fatos ainda terem acontecido. Mas sabe o que o escritor aos Hebreus vai dizer? Que ele foi encontrado-se sendo um homem temente e justo diante de Deus, por causa da sua fé. Nós vemos também um dos patriarcas mais antigos e conhecido como pai da fé, porque em vários momentos da sua vida, Abraão precisou ter muita fé para sacrificar Isaque, para saber que a sua esposa daria filhos, para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para ir para uma terra desconhecida, apenas para viver as promessas e obedecer à ordem de Deus. E por ser o pai da fé, os seus filhos também herdaram raízes de fé, porque a palavra do Senhor diz que Isaque também abençoou a Jacó, e Jacó abençoou seus filhos, e José abençoou seus filhos. Abraão tinha uma fé tão grande que passou de geração para geração, tendo uma fé e sendo uma fé parcial. A palavra também fala de Moisés, que pela fé dos seus pais, ele ao nascer foi escondido por eles, e depois ele abandonou o Egito e não ficou amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Moisés não se encaixava no reino de Faraó, mas ele entendia que as suas raízes vinham do seu povo, o povo de Deus. Pela fé, essas coisas aconteceram na vida de Moisés. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos. Pela fé, a prostituta Raabe não foi destruída, porque acolheu os profetas do Senhor na sua casa em paz. E o que falarmos de Gideão, o que falarmos de Baraque, Jefité, Davi, grandes homens que foram exemplos de fé, é isso que o escritor aos Hebreus capítulo 11 vai nos falar com essa galeria da fé. Você entende que todos esses homens mencionados aqui nesse vídeo precisaram ter muita fé para alcançar e alcançaram os patamares e os níveis que Deus tinha para eles. Foram muitos momentos, mas que eles precisavam obedecer e ouvir a voz de Deus hoje, para que amanhã eles pudessem herdar a promessa. Assim é na nossa vida. Nós precisamos ouvir pela fé e acreditar pela fé nas coisas que ainda não alcançamos e nas coisas que não vemos, porque isso é a fé. Só iremos alcançar se antes de chegarmos lá, a gente acreditar que o Senhor fará e que mais Ele terá para nós. E o escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele vai encerrar esse capítulo falando, olhem para Jesus. Porque diante de todos esses que ele mencionou, personagens que foram exemplos de fé, ele diz, Jesus é o autor e consumador da fé. Por meio dos seus sofrimentos, a gente pode confiar nele e não desanimar. Por meio de tudo que ele passou, o peso de todo o pecado, a gente pode se livrar e se apegar firmemente no Senhor através da fé. Pensem no que ele suportou. Pensem no que ele passou pela oposição dos seus opositores, mas mesmo assim ele venceu. Eu digo para você, você almeja algo, você deseja alcançar algo, você quer níveis maiores da presença de Deus e no reino de Deus, no ministério chamado de Deus para a tua vida, olhe para Jesus, olhe para a galeria da fé, olhe para os homens que venceram tudo e foram o que foram por causa da fé que habitou dentro deles, ouvindo a voz do Senhor e permanecendo até o fim.